Sejam bem-vindos, gente, ao Realcast O Pai. Hoje eu tô com um convidado renomadíssimo, que é o Marcelo, falando um pouquinho sobre o podcast, o que chama Realcast aqui. A ideia não é nunca, como eu sempre falo, exacerbar a função de pai, mas sim chamar a atenção do pai. O pai, acorda, para muitos sentidos, né? E aqui é um bate-papo. Ele é um jornalista que tem uma opinião bem forte, não foge do debate, e essa foi a ideia. Vamos ver todas as posições dele, vamos escancarar essa mentalidade aí do Marcelo, que fizemos amizade outro dia no encontro muito bacana, e me chamou a atenção a qualidade argumentativa dele e a qualidade de fala dele, de conversa e tudo mais. Então, hoje a gente tem um tempo aí para dissecar isso. É um prazer recebê-lo, Marcelo. Prazer é todo meu. Eu não sei se eu te chamo de Gui, de Guilherme ou de Paixão, né? Paizão, Paixão. Pode seguir, pode seguir. Maravilha, obrigado pelo convite. Viu? Um prazer estar falando aqui com você hoje. Tá legal. Bom, você é pai, você é filho, como todos nós, e hoje a gente vai descobrir quem que é o Marcelo real, de carne, osso e história. Então, eu quero saber assim, quem que é o Marcelo de verdade? Fala um pouquinho da sua formação, dos seus pensamentos, da sua vida. Eu sou caçula de 3 filhos, né? Caçula e já começo causando, né? Porque eu, pro mais velho, muito calmo, muito tranquilo, um exemplo de criança, foi uma criança muito fácil de ser criada. O do meio também deu pouco trabalho e eu já vim quebrando tudo, né? Vim Para totalmente arrebentar. pra arrebentar, totalmente diferente. Foi um menino muito, sempre fui um menino, uma criança doce, muito doce. Eu cheguei a ser o favorito do meu pai por muitos anos, mas depois eu me tornei uma criança mais, esperando ali a adolescência, mais contestador. Contestando até os métodos de ensino, isso me deu problema muito na escola, eu tive muito problema na escola, muito mesmo, de repetir de ano várias vezes, porque não concordava com aquele episódio, naquele formato, né, de escola, né, que tinha e tal. Mas fui uma criança muito muito feliz, muito alegre, muito fantasiosa, muito mentirosa no sentido de fantasia também, né. Eu gostei, mas foi sempre muito comunicativo. Fui um filho que deu muito trabalho, mas também deu suas alegrias para os meus pais, assim. Perdi meu pai muito cedo, eu tinha 17 anos, né, ele tinha 47 quando ele faleceu. Tão cedo. Não deu tempo de eu mostrar pra ele o que eu me tornei, mas aquilo tudo toda aquela bagunça do passado, ele soube contornar bem, educar bem, mesmo na base da cinta, na época era assim, né, mesmo à base do castigo, mas isso tudo me fez um grande homem que eu me considero hoje pra ser o melhor pai, sem dúvida nenhuma. O meu pai morreu quando eu tinha 8 anos, ele tinha 50, ele morreu com 50 anos. Só que eu não tinha contato, né, eu tinha contato com ele acho que até os 8 anos, mais ou menos. Entendi, entendi, Não, quando ele morreu eu tinha 15, na verdade, eu tinha 15. entendi, Minha entendi. mãe se separou quando eu tinha 8, aí eu não tive mais contato, tal, e fiquei sabendo que ele morreu. Também É uma pena, né. exato, é uma bênção sua ter convivido, vai, que É. tenha sido pouco, 17 anos, mas foram 17 anos intensos, né. Muito intensos, de muita. Na época, assim, quando eu olho pra trás, eu vou te falar uma coisa, eu demorei muito tempo pra superar, eu demorei muito tempo pra viver o luto do meu pai, por incrível que pareça, eu demorei muito tempo pra viver o luto do meu pai, beirando os 40 anos que eu entendi o que tinha acontecido. E como eu superei isso, o que foi da forma mais doida possível, porque eu voltei à cidade que a gente morava na época, que era Poços de Caldas, aonde os conflitos foram piores, os conflitos entre eu e ele, e foram conflitos difíceis mesmo, assim, dele parar de conversar comigo durante um bom tempo, porque não ele falava: "Eu quero entrar na mente desse menino, eu quero entender o que esse menino pensa, porque eu não consigo, esse menino não vai ter futuro, esse menino ele se preocupava demais comigo. E ao mesmo tempo eu te confesso que e como é que eu superei isso? Eu voltei a Poços de Caldas, voltei aos lugares que eu voltei a morar em Poços de Caldas, eu morei em Poços de Caldas mais de 3 anos, e sempre eu passava em frente à casa onde a gente morou, conversava com os amigos da época, e como eu superei, você não vai conseguir acreditar, cara, você não vai acreditar. Eu imaginei, eu falei: "Ó, eu tô com 40 anos, quando os conflitos com meu pai começaram, meu pai tinha 40 anos. Como eu seria com aquele Marcelo de 11, 12 anos? Talvez eu seria pior". Então Entendo. aquilo que eu demorei 3 anos pra tentar entender, eu entendi em poucos segundos.
entendi. E aí eu passei a na mesma hora, eu não é que eu o perdoei, eu me perdoei. E achei bem bobo passar por aquilo. Eu falei: "Caramba, a gente leva a nossa vida como recorte". Eu acho que o nosso grande erro é levar a vida com recortes. Eu tenho que olhar o todo. O que meu pai foi nesses 17 anos para mim, eu não tenho que somar o que foram os últimos 7 anos de vida dele, eu tenho que somar um todo. E o equilíbrio é muito bom. E ao mesmo tempo eu crio uma utopia, um pensamento de como ele seria hoje. Eu crio isso, como ele seria avô, tal. E seria ótimo. Eu sei que ele teria muito orgulho de mim como filho, sem dúvida nenhuma. Não tem como não ter, porque eu segui os passos que ele queria que eu seguisse. Eu estudei, eu me formei, eu me tornei um bom marido, me tornei um bom pai. Então isso de que é importante. Mas se aquele Marcelo fosse meu filho, seria bem pior. Sem dúvida nenhuma que aquele Marcelo criança era difícil, era difícil. Você falou um ponto importante sobre o recorte e a questão como um todo. Isso é muito importante em todos os sentidos da vida, em todos os lados da vida, né. E a gente não aprende isso quando a gente é jovem não. Aprende depois de uma certa maturidade, quando você olha o total, a totalidade da situação, o macro, ao Isso. invés do micro, você começa a entender muitos propósitos da vida e muitas questões que antes a gente julgava aleatórias ou desnecessárias, a gente começa a julgar como até corretas, né. Sim, sim. Eu falo isso muito pra muita gente. Hoje eu faço terapia, né, mas eu faço terapia tem uns 4 meses, né, mas eu demorei pra encontrar uma boa terapeuta, e essa parte do meu pai é a parte que ela menos mexe, é a parte que ela menos mexe, porque ela entende que é algo muito superado, e é mesmo. Hoje eu honro meu pai, tenho um carinho muito grande, honro a grande pessoa que ele foi, o grande executivo de empresa que ele foi, assim, um cara muito correto. Pra você ter uma ideia, foi um dos maiores velórios de meu pai foi enterrado em Três Pontas, no sul de Minas, no túmulo da família lá. Foi um dos maiores velórios, cortejos que tiveram em Três Pontas, sem ser uma pessoa nascida lá. Olha Ele só, tem uma pessoa nascida lá, então vieram vários ônibus de outras cidades pro velório dele também. Então era uma pessoa muito querida. E depois de muitos anos eu comecei a ter muita explicação, que eu comecei a ter, várias pessoas chegar e falar dele pra mim. Várias pessoas que trabalharam com ele, com muito orgulho da pessoa que ele era, como ele ajudou muita gente. Um homem muito correto, um homem muito fiel dentro de casa, não só fiel à minha mãe, mas fiel aos filhos e fiel a ele, cara que só trouxe bons exemplos, mas era um homem duro, era um homem austero, era um homem preocupado com a educação dos filhos. Ele foi duro com os 3, não foi só comigo não. Isso, porque era cultural também. Nós estamos falando aí de anos 80, anos 90, e ele vinha dele também, meu avô também foi muito rígido com ele. E eu era um menino que, de certa forma, era meio doidão, vamos dizer assim, era tudo eu contestava, tudo eu achava: "Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assado?". Era muito diferente do padrão das crianças da época. E uma visão artística muito forte, uma visão, muito fantasiosa das coisas, né. Eu até brinco que eu me formei em jornalismo, né. Eu parei de mentir quando criança, pra depois mentir de adulto, né, mentir profissionalmente. quando você desliga o celular e os holofotes, quem que é o Marcelo? É muito raro eu desligar o celular, né, hoje eu sou muito dependente disso daí, adoro isso. Eu já sonhava com essa tecnologia, Gui, quando ela nem existia, aonde eu pudesse conectar com várias pessoas ao mesmo tempo, onde eu pudesse me informar rapidamente sem depender de televisão, sem depender da boa vontade dos outros, onde eu pudesse assistir o que eu quisesse assistir na hora que eu quisesse assistir, consumir o que eu quisesse consumir. Mas o Marcelo, quando desliga, cara, eu sou muito reflexivo. Eu sou uma pessoa muito reflexiva. Eu sempre reflito muito sobre mim, sobre as minhas atitudes. Me acho uma pessoa super do bem, mas também me acho super do mal por algumas coisas. Eu me considero uma pessoa intensa e reflexiva. Eu me considero assim. Eu achei que com a Pensa. Oi? Eu vejo você, assim, como uma pessoa Não, eu intensa. sou. Quem assiste até meus conteúdos tem muito da minha intensidade ali. Minha mãe fala sempre pra mim, meu filho, quando ela vem aqui em São Paulo, né, ela fala: "Meu filho, você precisa ser menos intenso, você precisa ser menos intenso". Eu achei que com o tempo eu seria menos, mas eu sinto que se eu deixar de ser intenso, eu morro um pouco. Eu morro um pouco, eu fico mais triste. Você sabe que uma amiga minha outro dia falou, a gente estava falando de alguns assuntos, e ela deu o exemplo de um fogão. Se você perde uma qualidade sua, uma característica sua, é como se fosse uma chama que se apaga.
Então talvez seja esse o seu caso. Se você perde essa intensidade, é como se fosse uma chama do fogão que se apaga, né. É, justamente, eu acho que o caminho é esse, o caminho é esse. Eu não é que eu não gosto de ser podado, eu até gosto de ser podado, eu gosto do debate, eu gosto de ser contrariado, eu gosto de outras visões, mas hoje eu estava conversando isso até com minha esposa agora há pouco no almoço. Falei: "Hoje eu não admito mais ambiente". A minha preocupação hoje que é o ambiente, a palavra que me define hoje é ambiente. Não é que eu queira um ambiente intenso, pelo contrário, os meus funcionários são pessoas que não são intensas, eu escolho funcionários mais rasos em algumas coisas nesse sentido. Por quê? Porque já tem eu ali, com aquele Claro, comportamento, já tem eu. Mas hoje os meus amigos, eu sou uma pessoa, Gui, de pouquíssimos amigos, porque eu exijo que essa pessoa respeite a minha intensidade. sim. Eu falo: "Ó, respeita o jeito que eu sou, não queira me moldar, venha para contribuir, venha para evoluir". Hoje, talvez, o fato de eu ter uma vida mais confortável, de eu ter crescido na vida e profissionalmente, estar morando bem aqui em Alphaville, que é muito bom morar aqui em Alphaville, a gente sabe disso pela qualidade de vida que a gente tem aqui, mas eu falo que eu tenho muito isso por uma questão de que eu soube escolher os meus ambientes, eu soube escolher as pessoas que vão estar comigo, e E o são pessoas ambiente molda. são pessoas que têm que estar evoluindo. A gente se conheceu nesse ambiente. Se não fossem pessoas que se não são pessoas que estão evoluindo, que estão procurando melhorar, evoluir intelectualmente, evoluir como pessoa, evoluir financeiramente, não tem sentido para mim estar junto mais. Antigamente eu era muito solidário. Eu era muito aquele que ficava junto, tentando apaziguar, tal, e eu percebi que eu ficava pra trás, eu ficava pra trás. Eu falei: "Ó, eu fico muito querendo ajudar", isso é algo polêmico, eu vou te falar, mas hoje eu penso muito em ajudar uma pessoa, penso muito, porque você vai ajudar, muitas vezes Concordo, você vai se expor à ingratidão. concordo. Eu tenho medo da ingratidão? Não, eu faço sem querer e nada toca, mas eu tenho medo da minha lentidão para fazer as coisas. E eu O eu ritmo tenho é medo eu diferente. tenho medo do Sim, atraso, eu tenho medo de ser solidário e me atrasar, porque eu entendi que a vida é uma só. Falei: "Eu enterrei meu pai quando eu tinha 17 anos, 10 anos depois eu enterro meu irmão com apenas 31 anos de idade", e ali eu saquei, eu falei: "Espera aí". Outra coisa bem polêmica que eu vou falar nesse sentido. Parente, família. Eu aprendi que família me atrasa muito, que parente me atrasa muito. Porque aquele mesmo Marcelo que não foi compreendido naquela época, não foi compreendido hoje, talvez não será compreendido amanhã. E eu fico naquela necessidade de ser compreendido. Então eu acabo me adaptando ao que a minha família quer que eu seja e não o que eu sou de verdade. Então, do mesmo tempo, ao mesmo. Eu estava conversando isso hoje com a minha esposa, olha que engraçado. Eu falei, antigamente as pessoas tinham dó da gente, lá no sul de Minas. Ah, eles ganham pouco, ah, eles têm dificuldade de pagar a casa, ah, o carro deles está velho e tal. Hoje a gente se depara com situações de inveja, entendi. vindo de dentro da família. Você sabe que essa parte de Isso é bom, viu? ingratidão Isso é bom, muito bom. é, essa parte de ingratidão de você se doar, eh, de forma, eh, não controlada e tudo, eu aprendi muito isso na vida. Nos últimos anos, aprendi muito e não me arrependo, mas aprendi. Aprendi a que tudo na vida são limites. Sim, sim, Você sim. tem que, por mais que você goste daquele parente, amigo, família, quem seja, você tem que ter limites. Você tem que, traçar os seus próprios limites, senão você acaba sendo engolido pelos seus princípios, pela sua vontade, e aí a sua própria cabeça fica ruim, e não a do outro que É, recebeu tudo. pelos seus valores. Começou a ferir, a gente vai ficando mais velho, a gente vai definindo valores, que são alguns valores são negociáveis. Com o E tempo, então é interessante de negociar alguns valores, outros não. E aí você cria um manual da sua vida. Então eu fiquei esperando gratidão das pessoas, porque eu fui grato às pessoas e sou grato às pessoas, mesmo pessoas que eu considero serem meus inimigos hoje. Eu sou grato, tem 2, 3 pessoas que passaram a fazer mal pra mim em época todos ligados a trabalho, a profissional, dentro de empresa, né, trabalhei 20 anos dentro de empresa, dentro de TVs, e TVs é um ambiente complicado, a televisão é um ambiente complicado, e eu sinto uma certa ingratidão de algumas pessoas nesse ponto e considero até meus inimigos, mas eu sou grato a eles. Eu não jogo o jogo deles, vamos dizer assim, e isso é uma vantagem minha. e hoje como você chega nesse equilíbrio entre pensar que a pessoa seja ingrata e fazer? Como? Melhora essa pergunta pra mim, eu não entendi. Por exemplo, como que você equilibra
ao fazer algo por uma pessoa, como que você Eu pensa? não faço nada em troca, eu não quero troca, eu faço sem pra você ter uma ideia, todos os meus colaboradores, todos os meus funcionários, eu empodero eles para que eles sigam sem mim no futuro. Todos, todos. Eu, de certa forma, já não espero gratidão deles em relação a isso, eu faço porque eu faço para eles o que eu queria que tivesse feito para mim. Entendi. Muitas vezes eu escutei essa frase um dia dentro da Record, quando eu trabalhava na Record: "Marcelo", eu sempre fui uma pessoa muito empolgada com projetos, eu sempre abracei projetos muito fortemente, até políticos, depois se você quiser entrar nessa área, mas eu sempre abracei muito bem um projeto. E uma pessoa falou para mim: "Marcelo, a sua empolgação aqui dentro é vista como ameaça". Hum. Aquilo me fez entender muita coisa. E aí eu percebi que as pessoas não queriam o melhor para a empresa, eu percebi que as pessoas não queriam, elas queriam apenas, fazer o básico. E eu, como uma pessoa intensa, jamais vou aceitar o básico, jamais vou viver pelo básico, jamais vou viver pelo raso. Então, de certa forma, por isso que eu fui ser CLT, deixei de ser CLT para ser CPJ, e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. O que que as pessoas erram quando acham que já te conhecem só pelas opiniões políticas? Ninguém me conhece, nem eu me conheço. A minha mãe fala: "Ah, eu te conheço", não me conhece, mãe. Ela vai assistir isso, ela sabe. Ela não sabe 20% da minha vida. Talvez quem me conheça um pouco mais seja minha esposa, um pouco mais, mas de certa forma. Agora sobre a minha opinião política, eu me posiciono e peço que as pessoas se posicionem também. Eu acho que o isentão, eu sempre brinco, eu sou de direita, né, sou uma pessoa de direita hoje, depois de viver 6 anos de esquerda, né. Eu fui de esquerda de 2002 a 2008, aonde eu tive uma ligação muito forte com o PT, cheguei a fazer uma campanha do PT regional, né, municipal no caso, que foi lá em Varginha, eu ajudei a eleger o prefeito lá, que infelizmente foi um dos piores prefeitos da história de Varginha, mas é um homem muito bom, mas muito preso ao sistema lá que estava colocado. E dali eu me decepcionei com o PT, me decepcionei com a política e só voltei a trabalhar a política novamente, me empolgar com a política quando eu vi a direita nascer no Brasil e eu percebi que a gente não sabia o que era ser direita. Existia uma direita no Brasil que era falsa, que era a direita PSDB, a direita tucana, que nunca foi. Não, hoje a gente vê, fica muito mais ligado a fundamentos da esquerda. A gente achava que Fernando Henrique era direita, Fernando Henrique é É socialista. esquerda. Jamais o Fernando Henrique. Gente, não é que o papo tá indo pra política, não, é porque tem muito fundamento e as pessoas se irritam muito com política, e eu acho isso burrice. Porque se você não entender de política, quem você votou entende. Esse é o problema. Você dá o voto para aquela pessoa, então você tem a obrigação de entender o mínimo sobre Tem política que e entender. se interessar ao mínimo por isso. Ainda mais hoje em dia. É, ainda mais hoje em dia. Mas eu te falo, a política interfere muito pouco na nossa vida. Eu sempre cresci nas crises. Cresci na época da Dilma, cresci muito na época da pandemia, muito mesmo. Mas eu gosto do sentimento da direita, eu gosto do sentimento do patriotismo. Eu acho isso, eu sou me chamaram isso pra trás no Instagram de vassalo do Trump. Cara, eu sou vassalo dos Estados Unidos, cara. Eu sou um vassalo, eu adoro a cultura americana, eu sempre gostei de consumir tudo que é americano, os filmes, a música, o comportamento, o patriotismo. Eu acho maravilhoso você andar lá nos Estados Unidos e ver a bandeira em cada canto. Eu acho isso lindo demais, a forma que eles se emocionam com o patriotismo. Acho que essa esquerda americana que está tendo a vinda agora, que foi até modelada no Brasil, tem duração nesse sentido, essa coisa de antipatriotismo. Sou um cara super a favor de família. Para mim, o maior bem que a gente tem é a família, a maior riqueza que a gente tem é a família. A gente mora em Alphaville e sabe disso, porque tem muita gente rica de dinheiro aqui, mas sem família, e a Tem gente são família. pessoas pobres, vazias. Sim. Eu treino numa academia aqui que é super elitizado, que é Aronberg, e eu converso com as pessoas e falo: "Caramba, o cara tá com uma Ferrari ali fora, mas super vazio por dentro, super vazio". Concordo, concordo. São mansões vazias. Mansões vazias, cara, isso a gente vê muito, né, cara, a gente vê muito nos condomínios aqui, né, muito, muito. Você vê casas maravilhosas, quando você vai entrar na casa, conversar com a família, você vê uma coisa desunida, uma coisa triste, uma coisa, eh, Conheço bastante. mais um valor, uma coisa sem Cristo. Eu sou cristão, sempre gostei de ser cristão, sou um devoto de Nossa Senhora, adoro Nossa Senhora, tenho uma ligação muito forte com ela. Então eu sou católico, cristão, eu gosto de família, eu gosto do patriotismo, eu sou de direita. Então por Sim. que que eu vou tentar entender que eu sou de esquerda? Algumas coisas da esquerda ainda me seduzem, eu gosto de algumas coisas. Essa Por questão social exemplo, da esquerda. eu A também questão sou assim, social, tá. Eu também sou é a assim. questão de você, e, por exemplo, a minha esposa é uma pessoa que nunca precisou do Estado, mas ela vem de uma origem muito pobre, mas ela nunca precisou do Estado, ela se virou, mas muita gente não consegue se o Estado não dar o primeiro passo. Eu sou contra o assistencialismo definitivo. Eu sou a favor de um
assistencialismo inicial. Você vai lá, investe em programas de esporte. O esporte é a melhor coisa que tem. Investe Ensina a em programa pescar e não dá só o peixe. isso, ensina programas culturais ali, cultura é muito bom, ensina teatro, ensina essas oficinas fazem muito bem, começa a direcionar as crianças para o local, para que entendam o que elas podem ser no sentido de trabalho no futuro, para que elas encontrem elas descubram a profissão que mais faz bem para ela. Isso eu sou a favor desse assistencialismo, e isso é muito mais a cara da esquerda, mas infelizmente a esquerda hoje virou um assistencialismo ligado à ideologia aonde o estudo é colocado para colocar uma mentalidade que você sempre vote na esquerda, aonde qualquer patrocínio que é feito com uma questão de troca em relação a votar em tal candidato, a votar em tal partido. Então eu falo, na hora que o Lula morrer, parar ou sair da política, alguma coisa nesse sentido, ou que o PT começar a dissolver, as pessoas vão votar em quê? Entendeu? Elas vão ficar perdidas, porque é tudo de uma ideologia para que a esquerda seja o PT no Brasil. E isso é o problema. Esquerda não é o PT. Esquerda não é o Lula. E as pessoas não conseguem entender isso. Como direita não é o Bolsonaro. Então as pessoas não conseguem entender isso de certa forma. Então eu sou a favor dessa linha da esquerda que tenha, se você falou, que ensine a pescar, não que dê o peixe todo mês. Hoje, se for ver, tem Entendi. 92 milhões de pessoas em cima de programas assistenciais. É nós trabalhando para manter Sim. 92 milhões de pessoas. Minha linha de raciocínio é bem parecida com a sua. É aquele negócio, a nossa bandeira Que pena, adoro ser discordado. hoje não, Hoje não, né? Hoje hoje não. Se um dia seus filhos ou netos assistirem essa entrevista, qual capítulo da sua história familiar você gostaria que eles nunca esquecessem? qual capítulo? É difícil. Eu acho que meus melhores capítulos ainda vão ser construídos. Eu tô construindo eles. Mas eu acho que um capítulo da minha vida que foi muito forte foi quando eu mudo para Poços de Caldas, saio de Varginha, me afasto da família, dos parentes, né, no caso. Aham. Vou somente com a minha esposa e com a minha filha, e lá a gente se fecha e a gente vive momentos assim que em 10 anos de casamento, já tinha 10 anos de casamento com ela, com a Dani. Eu passei a conhecê-la melhor, ela passou a me conhecer sem a interferência de terceiros, porque a gente vivia o auge da pandemia e um foi se conhecendo mais. Essa coragem minha de chegar e eu me abrir para minha esposa, como eu me abri depois de 10 anos e mostrando quem realmente eu era, porque eu fiquei 3 meses sozinho em Poços antes da minha família ir para lá. E eu fiquei muito reflexivo, quem eu deveria ser, porque querendo ou não, a gente vive um personagem dentro de casa. Quem Sim. fala que não, é muito difícil a gente ser 100% a gente. A gente não é 100% pra gente mesmo, ainda mais pro outro. E quando eu falo pra minha esposa: "Não, minha cabeça funciona assim, eu gosto de viver assim, eu tenho essa mentalidade, mais ampla para empreender, eu quero crescer no trabalho, eu quero viver dessa forma", e ela fala: "Nossa, é a minha cabeça também, eu nunca dividi isso com você". E depois de 14 anos juntos, 10 anos 12 de anos juntos, casado, olha que nós éramos interessante. 2 desconhecidos, de certa forma. Eu percebo isso, por exemplo, casais que querem divorciar. Eu sou muito contra o divórcio, totalmente contra o divórcio. Eu acho que há sempre uma linha que dá pra buscar. E eu, quando eu pensei que o meu casamento poderia estar desabando, na verdade ele estava começando. É não largar a mão de ninguém, né. Ah, Esse capítulo, é essa resiliência, e justamente, é não largar a mão, é essa resiliência de olhar e falar: "Espera aí, o que minha esposa tem de bom que eu é posso isso. melhorar, né?" E um buscando evoluir o outro, não um Sim. competindo com o outro. Isso, não é uma competição. Não, eu vivi uma vida muito medíocre no sul de Minas. Eu vivi uma vida um salário baixo, minha esposa também com salário baixo, pagando as contas, sofrendo para pagar as contas, e era algo que a gente não conseguia se entender ali. Era um casamento padrão, dentro da família, o casamento estilo o que a família queria, com aquela rotina de visitar os parentes, aquela coisa, mas era uma coisa totalmente sem graça. Hoje não, hoje a nossa vida é muito mais animada entre nós 3 Ah, aqui. que legal. E como que é lidar com críticas pessoais, muitas vezes injustas, sem deixar que elas roubem a sua essência? Depende de quem vem. Eu sou muito bom pra responder, se você for eu até parei de ler os comentários, né, tem conteúdos meus que viralizam lá, né, e a galera vem descendo a lenha, literalmente. Essa é a Literalmente não, mas próxima pergunta. Pode falar. xingando. Dependendo do que aparece pra mim, eu respondo. Eu sou muito de ironizar os haters. Muitas Tá. vezes escreve Trump, né, com A, né, Trump, aí eu escrevo: "Amigo, é Trump". Tipo assim, eu sempre com certo português a galera, geralmente quando vem as agressões, principalmente quando pessoas estão ligadas à esquerda, são os mais agressivos. Direita também tem, mas a esquerda é mais agressiva nesse ponto, pelo nível social também. Tá. Quanto mais você vê que o nível social é mais baixo, você vê que as agressões são mais pesadas nesse sentido. Isso mostra a ignorância no país que vem crescendo cada vez mais.
não é diferente, né, estamos aí com quase 20 anos de PT, é difícil demais que um país evolua dessa É forma. uma A gente vai geração, demorar mais 50, 100 anos pra são é uma gerações, geração. né, não é uma só, são gerações, porque nós tivemos PT aí ao longo de quase 25 anos, entendeu? Então é Sim, muito tempo. Então você vê o nível escolar, hoje não tem mais repetência na escola, é um é. absurdo isso, uma vergonha, entendeu? Então você vê que vai criando ignorantes. O pessoal fala que o eu sempre falo isso, o Lula gosta de vangloriar a ignorância, tanto é que ele fala: "A pessoa ganha mais 2 salários mínimos, para de votar no PT". Olha que absurdo, então quanto mais você manter a pessoa ignorante, mais pobre, mais votos você tem, É o então isso projeto, também. né, o projeto. Então, de certa forma, eu as críticas em si, só voltando à questão da sua pergunta, hoje eu me dou muito bem, mas depende de quem vem. Eu sou muito bom hoje para responder, antigamente eu não era, antigamente eu era uma pessoa mais fechada, meu raciocínio travava na crítica, e depende da crítica que vier, eu gosto da crítica em si, eu gosto, a minha esposa faz boas críticas a mim, minha mãe também faz algumas, depende da pessoa. Se eu vejo que a pessoa tem uma real intenção de ali, de querer me melhorar, de querer o meu irmão também, que nós somos parceiros no trabalho também, somos sócios, quando ele vem alguma crítica dele, eu gosto também de alguma coisa. É Uma cri irmão, né, mas você sabe como é que funciona, né. uma crítica Você sabe como é que é. Crítica construtiva mesmo, não apenas criticar por criticar, de certa uhum. forma. Isso é o principal pra mim, assim, mas hoje eu me dou muito bem com as críticas, sem problema algum. É que nem eu, né, hoje eu recebi uma crítica construtiva no Instagram, que eu até postei, falando sobre o modo de eu ter criado meus filhos pós-separação e tudo. E eu já recebi críticas de pessoas falando: "É pai de Instagram", por exemplo, gosta de É, mostrar. Só que é aquele negócio, para eu estar mostrando alguma relação com meus filhos nas câmeras, é que o backstage rola muito mais. Então, tudo que eu faço com meus filhos nas câmeras, mostro o meu amor, o amor deles para mim, o meu amor com eles e tudo, é construído independente de câmera ou não. E aí sim, é só um reflexo, é um reflexo da realidade. reflexo. Só que tem gente, como você disse, são vários níveis culturais que não enxergam isso. E isso vai mais da experiência da própria pessoa do que minha conduta, que a minha conduta eu Sim, me garanto. Eu sei Guilherme, o que que é. cada um se mede pela sua régua. Isso, Cada um se mede exato, pela sua régua. Ou quando eu vejo que alguém tá me medindo pela régua dele, eu falo: "Cara, não precisa me medir pela sua régua", nesse sentido. Porque eu falei: eu sou uma pessoa que eu lutei contra o divórcio, você não, você entendeu que o divórcio era o melhor caminho, era a melhor coisa pra você, de certa forma. E hoje você está mais feliz, você está mais confortável, tá tudo certo, a minha régua não vai servir pra você, e tá exato, tudo certo. exato, exato. Quando você diz que bate de frente com a esquerda, o que realmente está em jogo? São ideias, valores, é o jeito de governar? Eu entendo que muita gente da esquerda entrou numa questão, uma piração ideológica. Até hoje eu estava terminando um texto que eu devo gravar em breve, por que as pessoas ainda gostam do Lula, mesmo sabendo de tudo que o Lula fez, de certa forma? Porque as pessoas são influenciáveis. Entendeu? Já antecipo pra você, há todo um lado psicológico também, que a psicologia explica que a pessoa às vezes é como se o bandido entrasse na sua casa e apontasse uma arma pra sua família, amarrasse sua família, mas fosse extremamente educado e agradecesse no final. E aí você fala para o policial: "Não, ele amarrou a gente, mas ele não bateu na gente, inclusive ele foi muito educado com a gente". E você passa a amenizar. É isso que eu sou contra, de certa forma. Essa é o meu con É o esse é o meu con populismo. esse é o meu confronto com a esquerda. O Lula é um criminoso, é um bandido, condenado, comprovado. E não adianta você falar: "Ah, mas a Globo falou isso". A Globo é comprada, meu amigo. A emissora é comprada. Eu trabalhei em imprensa 20 anos. Todas as emissoras que eu trabalhei, as 2 que eu trabalhei, as 2 são ligadas a políticos e fazem aquilo que o político pede que faça. Ah, solta uma tal matéria, derruba tal matéria. Gente, isso é a coisa mais comum que tem. Então, hoje a gente tem a informação descentralizada e distribuída. Então, cada um pode criar a sua própria opinião. Não precisamos mais da Rede Globo, da Record, da Folha de São Paulo, da UOL, para formar a nossa opinião. Nós temos uma, uma informação plural, de certa forma. Mas essa informação é fake news, e quem te garante que o que está na emissora não é fake news? Então, quando a esquerda vem usar essas artimanhas, não teve uma vez até hoje que eu pedi um debate para um esquerdista. E eu ganho um debate muito fácil, que eu falo assim: nós não vamos discutir Lula nem Bolsonaro. Não pode, eu não vou falar Lula e você não fala Bolsonaro. O cara não consegue. Por quê? Aí entra na esfera do, ai, mas o Bolsonaro, o cara.
Para com isso, você é igual o Lula, dorme pensando no Bolsonaro, acorda no Bolsonaro é um ser humano como qualquer outro. Isso, são ideologias, não é o político. Em si, é que eu falo, então acontece, aí eu vejo que o problema não é só isso. O problema é que a pessoa tem um certo agirismo, uma rejeição à figura do Bolsonaro. Então ela entende que ela é de esquerda, não por ideologia de esquerda, ela nem sabe direito o que é ser de esquerda, mas ela sabe que ela não gosta do Bolsonaro, então ela veste uma camisa que, de certa forma, adapta ela a uma ideologia, mas que não serve para ela. E quando você tira o Bolsonaro da jogada, a pessoa acorda. Entendi, entendi. E outra, no poder argumentativo, se você, conversar sobre a vida real mesmo, os argumentos de direita são muito mais fortes que da esquerda. Muito, muito. Na verdade, eu gosto muito de uma frase do Winston Churchill, até que traz eu tenho uma coleção de livros dele aqui, um biográfico. O Winston Churchill falava uma coisa que eu gosto muito: se até os 30 anos você não é de esquerda, você não tem coração. Se depois dos 30 anos você ainda é de esquerda, você não tem cérebro. Porque com a maturidade você vai ficando. É a cara do Churchill falar isso. Se você não vai. Com a maturidade, você não entende, de certa forma, isso quando chegam os boletos, quando você tem o dia ocupado e tal. Porque todo mundo que eu conversei de esquerda, eu vou falar mais uma coisa polêmica. Ou ela está ligada, ganhando dinheiro dentro do PT, eu vou falar esquerda PT, vou falar do PT agora. Se a pessoa defende o PT, ou ela está ganhando dinheiro com o PT, ou ela, de certa forma, é ideologicamente imbecil ao ponto de acreditar num partido desse, entendeu? Ideologicamente. Ou um terceiro ponto, ela tem algumas coisas aí, vamos falar da bandeira arco-íris, que estão enrustidas. Porque tem pessoas que eu vejo que são casados, têm família, têm um trabalho, a figura típica de direita, vai na igreja e tal, mas E é vota de no esquerda. Lula. Mas vota no Lula? Por Alguma quê? coisa tá errado. Eu acho que tem uma bandeirinha de arco-íris escondida em algum lugar na casa dessa pessoa, porque alguma coisa tá errada, porque eu já vi isso. Eu conheço pessoas dessa forma, entendeu? É meio bem polêmico que eu tô falando, mas pessoas enrustidas. Sim, Pessoas sim. enrustidas. E eu falo isso. Porque E você, que aí cara, são de esquerda fala, por conta disso. como é que essa pessoa não é de direita, gente? Como é que essa pessoa não é de direita? Tá tudo encaixado. Aí depois você escuta aqui, eu aprendi no jornalismo onde a fumaça fogo, É. entendeu? Não quero falar dessa questão. Mas pra mim é uma questão, eu não quero falar dessa questão fofoqueira, não é isso. Mas é pessoas que têm um certo problema ainda sexual entre, que a gente sabe que tem. Todo mundo tem dúvidas sexuais. Faz parte da nossa formação ter dúvidas em relação a isso. Mas a pessoa fala assim: ai, o Bolsonaro é homofóbico, então, mas eu sou enrustido, então eu vou ali. É a única Aí explicação que vai tem. pra esquerda. Ou tá ganhando dinheiro com isso, ou tá ganhando dinheiro com isso. Porque gostar da esquerda não tem problema nenhum. Isso vai da pessoa. Agora, gostar do PT, pra mim, é algo que ainda Diferente. é estranho, é muito estranho ainda. Concordo, ainda mais depois de tantos escândalos, né, que tiveram. Não, sim, a gente vê agora de novamente essa questão, encher o saco do Bolsonaro com a tal do orçamento secreto. Olha o que virou orçamento secreto. Virou uma roubalheira, um Pix comendo solto, sem nenhum tipo de fiscalização. Emendas do relator, né? Tirou o orçamento secreto, virou emendas do relator. E a gente não sabe aonde está indo esse dinheiro. Os deputados comprados o tempo todo. Era pra direita deitar e rolar na Câmara. Não deita por quê? Porque é deputados de direita sendo comprados Sendo comprados. pelo presidente, pelo executivo. Aí você vê o próprio Supremo Tribunal Federal unido ao executivo. As pessoas têm que entender uma coisa: poder legislativo, executivo e judiciário é para brigar entre os três. Não é Sim. para ser amigo. Se algum desses poderes está amiguinho, tem alguma coisa muito É porque errada. tem algum acordão aí. A nossa Constituição foi feita para que eles tretem, para que eles briguem. É para isso. Que eles brigando é o melhor para o povo. A partir do momento que fala assim, nós temos que ter um ambiente mais calmo, nós temos que ter a pacificação, não tem que ter. Eles não tem que se ofender, não tem que matar o outro, não é nada disso. Existe uma frase ou ensinamento de família que você repete pra si mesmo em momentos de crise? Cara, tem sim, tem sim. Tem um fato que eu gosto muito de lembrar, o fato do meu pai. O meu pai, quando ele começou a trabalhar na Companhia Telefônica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ele trabalhava, meu avô trabalhava lá também. E meu pai começou pelo mérito dele, nem foi meu avô que o colocou. Havia um primo do meu avô lá que tinha uma certa rivalidade com o meu avô. Um primo do meu Hum, avô, uma rivalidade com o meu avô. E meu pai começando a trabalhar na companhia telefônica, que depois se tornou Telemig, né. Tinha companhia telefônica de Minas Gerais, companhia telefônica de São Paulo, né, depois Telesp, e era a Telemig. E teve um episódio muito forte que esse homem que perseguiu esse primo do meu avô, ele perseguiu meu avô até meu avô ser demitido. Ele conseguiu a demissão do meu avô. E foi um período muito difícil, porque meu pai tinha um salário pequeno,
Na época não tinha FGTS, não tinha essas coisas, né, e meu avô ficou desempregado, meu pai teve que manter ele, manter a minha avó, então eles sofreram muito em Belo Horizonte nessa época. Se eu não me engano, tiveram que mudar até para Itajubá depois, também no sul de Minas, Caramba. foi meu pai teve que morar numa pensão, a minha avó parece que foi morar com minha irmã, não lembro direito, mas eu sei que foi um período muito difícil. O meu avô saiu pelo mundo, como saía de vez em quando. Essa foi a grande lição da minha vida, porque olha que interessante, 20 e tantos anos depois, o meu pai já é diretor, diretor da Telemig, o meu pai recebe uma carta. Ele, na hora do almoço, reúne a família, né, meu pai tinha essa figura de reunir a família para almoçar, tal, todo mundo na mesa, meus avós também junto ali, e ele começa a ler uma carta de um homem pedindo ajuda, falando que estava com câncer terminal e pelo convênio da Telemig, ele era um funcionário da Telemig, pelo convênio da Telemig, não arcaria certos exames que ele precisaria fazer, certos exames que eram essenciais para o tratamento da doença dele ali, algumas coisas de tratamento também. E quando o meu pai leu aquela carta, ele contou a história, e o autor daquela carta é o mesmo homem que perseguiu meu avô há 30 anos. Tá É o mesmo brincando? é o mesmo homem. Quando meu pai contou aquilo, a minha avó começou a chorar muito, o meu avô ficou com aquela cara de mágoa, de rancor, e eu fiquei muito reflexivo na hora, eu perguntei para meu pai, falei: "Ô pai, o senhor não auto", e a única pessoa que podia autorizar o tratamento dele era meu pai, era a única pessoa que podia autorizar Meu o tratamento dele. Deus. Eu virei para meu pai na mesma hora e falei, eu tinha 16 pra deze ou deze tinha 17 anos. Falei: "Pai, o senhor não assinou, né?" Ele falou: "Não só não assinei, como já mandei ir pra frente e tratar ele o mais rápido possível". Aquilo foi muito forte pra mim, nossa, até hoje contando, já contei essa história diversas vezes. Aquilo foi muito forte pra mim, aquilo foi muito forte. Aquela lição de perdão, de falar: "Eu não sou igual esse cara", lembra que eu te falei? Eu não Exato, sou, eu sei essa frase "Eu não sou essa pessoa, eu não exato. sou, então eu não vou jogar o jogo dela, eu não vou jogar". E, por ironia da vida, e meu pai morreu primeiro que esse homem. Meu pai morre 2, 3 meses depois desse episódio de acidente de carro. E esse homem que fez isso morreu depois. Então meu pai foi um ser muito exemplar nisso, porque é Olha uma pessoa que muito história. evoluída, a vingança chegou na mão dele e ele fez da vingança o perdão. O perdão. Muito legal, muito legal. Bela história. Gui, você queria me emocionar, eu sei, eu já vi o pessoal chorar no teu podcast aí, você me emocionou, essa história mexe comigo. E você vê que eu também. Você vê que, às vezes, a vida acontece de uma forma que a gente quer usar as nossas próprias mãos para mostrar a verdade, Sim, sim, ou sim. ou pra prejudicar alguém, alguma coisa, mas a gente não pode se igualar. Nós É não somos inevitável o aquela sentimento da pessoa. vingança, né. É inevitável o sentimento da vingança. É, Tem uma mas frase, nós eu acho não que somos aquela pessoa. não somos, não somos. Eu falei: "Eu não vou agir como essa pessoa tá agindo, eu não vou entrar no jogo dela". Nós temos o poder da escolha e nós, quando escolhemos o caminho mais pacífico, mais inteligente, é a melhor coisa. Perfeito, perfeito. Não ser hipócrita, eu cometo meus erros também com isso. Sim, até porque somos seres humanos, temos sangue nas veias e tudo, mas quanto mais pensarmos, no perdão, pensarmos no próximo, mais perto de Deus estaremos, com certeza. É difícil perdoar. Eu, como cristão, quando Jesus fala: "Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei", é questão do respeito. A gente entende que amor é estar próximo, tal. E tem aquele livro A Cabana, você chegou a ler aquele livro A Cabana? Aquele livro é maravilhoso sobre perdão. Aquele livro me ensinou o que é ser sobre perdão. Perdão não lhe dá a obrigatoriedade de conviver, perdão não lhe dá a obrigatoriedade de saber como a pessoa está. Perdão é para você seguir em frente, só isso, só isso. Não é mais sobre outra pessoa, é sobre aqui, ó, dentro de Sobra você. que o meu pai, quando perdoa aquele primo que faz aquilo, aquela maldade, ele tá falando sobre ele. Ele falou que trate-o da melhor forma, que ele se recupere, É isso. e uma coisa que meu pai foi em paz. Meu pai foi poucos meses depois, meu pai foi embora. Falando um pouco sobre perdão, isso não está no roteiro que eu fiz, mas me veio à cabeça. Tirando as questões políticas, dessa vez a gente já vai voltar para a política, mas tirando as questões políticas, o que que você achou da esposa do Kirk, falar em rede nacional que perdoava o atirador que matou o marido? Eu entendo ela, ela fez o papel de cristã, porque ela precisa Incrível, daquela né? paz, ela precisa daquela Incrível. paz. É uma mulher que é muito segura do que ela é. Segura do que o marido dela representou e representa e representará, é uma mulher muito forte, muito forte. Ela quis simplesmente dar o exemplo, ela não quis jogar o jogo sujo que matou o marido dela.
Ela falou: "Para os atiradores, para os imbecis que tiraram a vida de um grande homem como meu marido", porque era o marido dela, o Charlie Kirk era o marido dela, mas era um homem muito forte da direita, um homem muito Sim, inteligente. Eu sim. tinha certas reservas com ele, alguns métodos dele eu não gostava, mas no geral eu gostava bastante em si. Era uma figura muito forte, muito um homem disposto a sempre ao debate, um homem sempre disposto a respeitar a opinião do outro e mostrar o outro lado, e disposto a ouvir o outro lado também. Então, pela imbecilidade que tirou a vida dele, ela não cedeu, ela não cedeu. E A tão melhor forma cedo o perdão, né. Eu achei, assim, incrível, porque foi cedo. Diferente, por exemplo, se deixa passar anos, por aquilo de não, foi ali, foi no mesmo momento. eu tinha uma certa dificuldade com perdão. Ainda preciso em alguns pontos. É Eu muito também. difícil, o perdão é muito difícil, o perdão é muito difícil. Mas quando ele chega, ele é libertador. Ele é libertador, entendeu? Mas é o que eu falo, eu dou o perdão, mas que não traga fatos novos. Como, por exemplo, uma pessoa que eu perdoei, não lhe dá o direito de vir atrás de mim pra alguma coisa, não. O perdão é sobre mim, não é sobre ele. Concordo. Quando alguém lembrar do Marcelo daqui 20 anos, o que que você gostaria que fosse dito sobre você? Será que vão lembrar de mim? Eu não tenho essa preocupação, eu não tenho essa vaidade. Muita gente se preocupa falando assim: Deixar "Eu um quero que legado. o meu velório seja assim, que o meu legado seja assim e tal". Eu acho que eu tenho que fazer a minha parte por mim mesmo. Quanto mais eu cuidar de mim, ter uma cabeça boa, viver bem pra mim, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar dos meus estudos, cuidar do meu trabalho, cuidar dos meus colaboradores, cuidar eu vou estar cuidando da minha família, eu vou estar cuidando muito bem dos meus amigos, vou estar cuidando de mim. Isso é o verdadeiro legado. Porque o legado pra mim, você fala assim: "Ah, o Marcelo, seu pai deixou um grande legado". Eu falo: "Porra, ele não curtiu nada, meu pai foi embora com 47 anos. É, O dinheiro que ele construiu a vida inteira, nós gastamos depois. sim. Ele não curtiu nada. Ah, seu pai foi um grande homem", mas não tá aqui mais, ele não viu nenhum dos netos nascer. Hoje ele tem 5 netos, não viu minha filha nascer, não viu minha esposa, não conheceu minha esposa. Que é o legado? O que é o legado? O legado é construído hoje. O legado é construído agora, o legado é feito agora. Eu não tô preocupado com amanhã, mas eu quero deixar algo grande hoje pra mim. E quem está junto de mim vai crescer junto e vai aproveitar. Não quero Sabe deixar sabe o que que é o legado de toda essa história que você falou? Sobre o perdão. Isso é um legado. o que meu pai deixou pra mim é o legado. Exato. Isso é uma riqueza muito grande, porque a parte financeira foi confortável, foi muito incômodo, viu, Guilherme. Quando meu pai morreu, ele tinha muitos seguros, né, por questão de ser morreu dentro do carro da empresa, da Telemig. Foi muito incômodo que a gente entrou numa vida confortável, era uma vida mais regrada, e a gente entrou numa vida confortável muito rapidamente. O padrão de vida mudou. E aí, aquela famosa situação tem uma história, um momento ali que é muito forte, que a minha avó paterna, ela perde o único filho, ela perde o único filho. E quando a minha avó morava com a gente, e quando chega os cartões do banco, né, cada um recebeu uma quantidade muito boa de dinheiro, e quando chega os cartões do banco e minha mãe entrega pra cada um, a minha avó a minha mãe fala: "Mostra pra sua avó", e minha avó rejeita ver. Mas a gente vai mostrar o cartão, ela vira a cara. Aquilo pra mim foi muito forte. E aí Sim. eu penso: "Será que o dinheiro não atrapalhou o luto do meu pai? Não atrapalhou eu entender aquilo? E que bom que eu tive tempo ainda pra poder entender o luto do meu pai". Sim, porque o luto não se compra, né. É. E o O luto não também nunca luto, vem naquele o momento, né. não luto. Quando as pessoas falavam pra mim assim: "Ai, você perdeu seu pai e tudo, tal". Por que que eu demorei tanto pra viver o luto do meu pai? Porque a gente tinha uma vida conflituosa. Eu era um adolescente, eu não entendia muito bem. Quando eu me tornei adulto, me tornei pai, eu passei a entender meu pai. E automaticamente veio a dor do luto. Hoje eu ainda vivo o luto dele. Falando dele aqui, eu tô vivendo o luto dele. Mas um luto não é um luto de tristeza, é um luto de honra, Admiração. de admiração. É igual eu Não, e o é meu uma avô. lamentação que eu tenho muito leve. Entendo, aceito a morte. Se me perguntar: "Você quer seu pai de volta?" Eu falei: "Não". "Você quer sua avó de volta?", que eu amava muito, amo, né. "Você quer seu irmão de volta?". Não, eu entendo que essa vida acaba. Eu entendo que essa vida É acaba, eu limitada. entendo. Eu me conformo com a morte no momento que ela acontece, eu me conformo. Eu não sou uma pessoa que me não me con todas as mortes eu conformo. Eu tenho muita clareza em relação a isso. Mas eu tenho que pensar, eu fiz valer a pena? Eu fiz valer a pena a convivência? Com a minha avó, eu ela foi em paz, porque a gente se amou muito, ela morreu com 99 anos. E ela amou cada neto do seu jeito. Agora o meu irmão foi mais confuso, o meu irmão tinha 31 anos, mas os últimos anos de vida do meu irmão comigo foram maravilhosos. A última frase que eu falo pra ele, a gente estava bêbado no baile de formatura dele, ele faleceu 2 dias depois da formatura.
O baile de formatura eu dou um beijo nele, nós 2 bebaços, eu dou um beijo nele, ainda lembro do rosto dele suado ainda, daquele Hã. beijo, daquele suor frio, né, de madrugada. Eu beijo ele e falo: "Cara, eu te amo, eu tenho muito orgulho de você". É que é coisa de bêbado, mas eu Sim, sim. falaria isso o tempo todo. Mas é significativo, é. É Às vezes muito a gente só bom fal quando só é a coragem de falar no dia a dia, que a bebida tirou, mas eu lembro. Não pude falar isso para o meu pai, mas ele sabe que eu honro, ele sabe que eu o amo. você sabe que o "Pai, tá fazendo chorar aqui, para". você sabe que o meu avô, o pai da minha mãe, ele se tornou como se fosse o meu pai, né. Depois que meu pai foi embora, meu avô se prontificou a ajudar na criação e tudo. E Ah, ele se tor o seu pai abandona a família, você tinha 8 anos, aí você vai saber da morte dele, você tinha 15, é isso, né? isso, isso. E aí o meu avô, pai da minha mãe, se tornou uma gigantesca referência para mim. E até hoje, questão de caráter, de trabalho, de vontade de Que viver, legal, de que legal. relacionamento, eu lembro todos os dias dele. Tanto é que a única foto de parente no meu apartamento é do meu avô, que está na minha cabeceira ali de cima. Eu Que o honro legal, até hoje com poucos ensinamentos, hein, que porque legal. meu avô morreu quando eu tinha 13 anos. Então foi 13. muito intenso, né, foram 5 anos ali, muito Foram 5 anos que eu coloquei nele uma imagem de pai, mas sim, que sim. ele soube devolver com ensinamentos riquíssimos, que eu levei para minha vida inteira. Então, em todas as minhas decisões da vida, eu sempre pensei: "Será que ele gostaria disso? Será que ele decidiria isso? Será que é o correto? O que que ele falaria para mim?". E aí, graças a Deus, eu sempre tomei as melhores decisões O para seu mim. avô é uma pessoa muito sábia. Sim, muito. Eu costumo falar com a minha avó também era uma pessoa muito sábia. Eu gosto muito e vou fazer uma metáfora, uma analogia com uma música, que de um homem que foi criado pelo avô, que foi o Zé Ramalho, que foi criado pelo avô, que é da onde origina-se a música Avô Rai, que é feito Que pelo avô dele, e ele fala uma frase muito interessante sobre o avô dele, que ele tem a palavra certa para doutor não reclamar. Eu acho muito legal, eu acho muito interessante. Eu olho para minha avó, eu lembro da minha avó, eu falo: "Ela tinha a palavra certa para doutor não reclamar", e você deve olhar para o seu avô e falar: "Ele tinha a palavra certa para doutor não reclamar". é isso. Vamos seguir. Que conselho você deixa para quem quer se posicionar sem se perder? Para quem quer Coragem. ser voz sem virar refém da própria opinião? Virar refém quando você são 2 coisas aí, que primeira coisa, coragem. Segundo ponto, seja responsável pelas suas atitudes. Seja responsável pelos seus atos. Assuma os seus atos. Nós vivemos uma sociedade, principalmente a sociedade brasileira, isso é uma questão do Brasil muito, na Europa não é tão forte assim, nos Estados Unidos também não é, da pessoa não assumir a própria responsabilidade muitas vezes, porque nós vivemos uma terra de malandros, onde ser malandro é interessante, é legal, em relação a isso. Mas assuma a sua responsabilidade, tenha coragem. A partir do momento que você tem coragem, automaticamente você já tem que ter a sensação que dali para frente pode dar errado e você vai ter que responder por aquilo ali. Sim. Então é esse ponto. Eu não gosto muito de dar conselhos, mas eu falo: "Ó, tenha coragem e tenha a sensação", já coloque na sua bagagem, na mesma mochila da coragem, já coloque ali a responsabilidade pelos seus atos. E a verdade, né? Total, tudo é baseado na verdade. Tudo é baseado na verdade. Ficou muito é bíblico, ficou muito banalizado pelo Bolsonaro repetir a demasia, né, "A verdade vos libertará, seja verdadeiro que a verdade vos libertará", que jeitão dele de falar, mas a verdade é a única coisa que liberta. A única coisa que liberta você de verdade é a verdade, não tem outro caminho. Vamos entrar agora numa parte de Brasil. Se você Certo. tivesse o poder de definir 3 prioridades inadiáveis para o Brasil hoje, quais seriam? Educação, primeiro lugar, educação. Concordo. Educação. Se você não muda uma nação, você não muda um país, se você não tirar a ignorância. Não É tem verdade. como, é hoje tudo. Daí você vai ter mais saúde, daí você vai ter mais segurança, daí você vai ter mais infraestrutura, daí você vai ter mais esporte. 3 coisas: educação, educação e educação. É Pra mim não isso. há outro caminho. Tem que começar pela educação. A educação É, não há é o maior pilar aí, né. sim, sim. Eu agradeço muita coisa do que eu tenho é educação, e não é só a educação, da escola, é a educação de dentro de casa. Sim. Começa dentro de casa, né. Educação é dentro de casa, escola Ah, é instrução.
É, isso aí. Escola e instrução, são coisas diferentes. Então, a partir do momento que eu tive uma boa educação dentro da minha casa e uma boa instrução numa escola, eu me tornei um brasileiro melhor, eu me tornei uma pessoa melhor para o meu país, ajudar a construir o país fazendo a minha parte. Concordo. Que exemplo internacional você olha e pensa: "É por aqui que o Brasil poderia caminhar?" Eu sou, como eu te falei, eu sou um vassalo dos Estados Unidos, né, eu Estados gosto Unidos. muito. Eles são arrogantes, eles são prepotentes. Claro, eles são uma potência. Lembrando que os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Os É, Estados Unidos não foi um país que saiu colonizando, ele foi colonizado. uma E colônia ele da Inglaterra. uma colônia da Inglaterra. O pessoal esquece isso. Aqui nós botamos muita culpa em Portugal, né. É, Do que mesmo foi jeito que ele roubaram tudo, é. eles também fizeram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos viveu uma depressão no ano de 1929 terrível, que jogou o país no chão. Eles Foi a crise sempre de 29. reergueram. Você lembra da crise, acho que de 2009 nos Estados Unidos? Quando Imobiliária. estourou a bolha imobiliária? Os executivos mesmos sugeriram para reduzir o salário deles, temporariamente. No É Brasil, verdade. na pandemia, eles davam um jeito de roubar, É, principalmente é. político, para aumentar, para ganhar cada vez mais. Então, por que que os Estados Unidos consegue se reerguer, o Japão consegue se reerguer tão rápido, países conseguem tão rapidamente, voltar ao normal em si? Porque é um povo unido, um povo verdadeiro, um povo sincero, um povo afim de porque do Abraham Lincoln não é o que o país tem que fazer para você, é o que você pode fazer pelo seu Esse país. aqui é o país. O Brasil não, é um bando de malandro. Querendo se Hoje dar bem. a gente mora em Alphaville, então a gente mora numa bolha. Então, de certa forma, o que que acontece? A gente começa a perder, por exemplo, eu perdi um fone na academia esses dias, do jeito que o fone estava no chão, ele ficou. Ninguém foi É, lá e roubou meu fone. Ninguém foi lá e roubou, ninguém, eu já deixei carro destrancado na rua, nunca tive problema em si, nunca tive um problema. Mas se eu andar aqui 20 minutos, 30 minutos até São Paulo, eu vou ter problemas. é Eu vou ter isso. problemas. Por que que não para? O Brasil inteiro não pode ser um Alphaville? Porque culturalmente as pessoas aqui são mais estudados, a ignorância é menor, então quem vem morar aqui são pessoas mais preparadas, tal. Então, claro, pode ter bandido que tem, pode ter Tem. tudo, mas o comportamento das pessoas vem da educação. Então, para você fazer um país melhor, você tem que se educar, você tem que se aprimorar. É o que eu entendo, é o que eu entendo. A Eu melhor entendo forma de eu também, eu sou muito cativo que a educação é o que gira o motor. se você estimular a educação, você está fazendo o melhor para o seu país. Se você Sim. estudar, você está fazendo automaticamente o melhor para o seu país. Você está fazendo o melhor para você. O que mais te preocupa nas próximas gerações e o que mais te enche de esperança nela? Eu acho que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Eu sou muito entusiasta. Eu não sou saudosista, nostálgico com as coisas mais, já fui. "Ah, no meu tempo era melhor", no meu tempo era um saco. Essa geração de hoje é uma delícia, você tem internet, você tem tecnologia, tudo é com GPS, cara. Antigamente a gente fica parando, de esquina em esquina, "Aonde fica a casa do fulano? Aonde que é tal lugar?". Cara, Hoje tem pra tudo na mão. pelo amor de Deus, cara, inteligência artificial, eu trabalho com várias plataformas de inteligência artificial, o que resolvem a minha vida. Impressionante. Eu acho o mundo hoje muito mais legal, muito mais interessante. Eu acho que para as próximas gerações vão ser assim, sem problemas. Há crianças que vão estar assim, assim, assado, isso sempre teve. Fala assim: "As crianças estão sexualizadas demais, tendo acesso à pornografia, tal". Olha a gente com 10, 11 anos. Entendeu? A gente sempre achava uma coisa assim, então tudo faz parte. O que vai diferenciar é a forma que você vai instruir os seus filhos, é a forma que você vai Que colocar é aqueles educação valores, de novo. que é a educação. Então as gerações futuras vão ser problemáticas? Sim, o mundo está ficando mais superlotado, temos aquele problema na Europa de muçulmanos tendo muito mais filhos, né, do que nós aqui do lado do Oriente, do Ocidente. Então, de certa forma, nós teremos problemas, mas sempre teve, o mundo sempre foi problemático e Sempre teve sempre vai guerra, ser. sempre teve problema, sempre teve fome, sempre teve doenças. Ô Gui, eu tenho impressão que a gente vai morrer, vai chegar pra Deus e falar assim: "Pô Deus, eu tentei viver uma vida tão correta, o mundo lá é tão injusto, tão sacana, o mundo lá é tão foda, eu tentei viver uma vida assim, as pessoas não são verdadeiras, as pessoas são difíceis, eu sofri tanto lá, tal". Deus vai olhar pra gente e falar assim: "Era pra isso, bobão. Essa É, vida era pra isso". Porque você jamais iria aprender na sua vida se não fosse na dificuldade. é Essa isso, vida é pra ser difícil, é isso. Não é para ser fácil. não é Olha, pra ser melhor fácil. definição essa sua. Muito bom. Última pergunta. Como equilibrar progresso econômico com valores humanos e familiares?
progresso econômico dentro de casa, isso é algo que é complicado. É a primeira vez que eu vou falar a palavra complicado aqui, porque eu sou muito a favor de uma coisa mais equilibrada. Porque é o seguinte, eu tive um progresso financeiro muito forte nos últimos 6 anos. Saí do ponto A e fui para um ponto B muito fortemente, uma diferença muito grande de valores. Padrão de vida, antigamente eu custava para financiar um carro com 10 anos de uso, hoje eu tenho 2 carros zero na garagem, minha esposa tá trocando, tem um dela com 2 anos, já tá trocando por outro. Eu vou trocar o meu também em novembro, então são coisas que assim outra questão, é importantíssimo, conforto, não luxo. Eu sou apegado a conforto, não a luxo. Tem essa diferença também. Eu E é uma faço as coisas que diferença são grande. enorme. Eu acho que se você souber trabalhar o seu progresso financeiro, ensina para os seus filhos, para a sua esposa, que o conforto está acima do luxo, a coisa começa a funcionar. A coisa começa a funcionar. Eu tive um amigo, tenho um amigo aqui em Alphaville, que ele sempre reclama para mim, fala: "Cara, minha esposa gasta R$ 50.000 todo mês no cartão de crédito". Eu falo assim: R$ 50.000, cara? R$ 50.000 em cartão de crédito? Porque é uma vida extremamente luxuosa, a mulher não repete roupa, a mulher fica o dia inteiro com amigas, tomando café pra lá, gastando. Você gasta mesmo, você vai ver, você vai gastar, você vai comprar um sapato ali, uma bolsa ali de 20.000, tal, Gente, a mulher tem na hora que me levou no closet lá, eu levei um susto. Falei: Que é isso? Tudo original? Gente do céu, isso é o mas é luxo. tipo assim, esse é o luxo desacerbado, é o luxo desenfreado. Eu gosto do conforto, é a mesma coisa que eu vou te falar, um um hotel chiquérrimo em Paris, o mais chique. Com uma mulher que você não gosta, que você tá com ela porque ela é bonita, porque ela é interessante, mas você não tá apaixonado nela. E viaja para um hotel simples, numa cidade mais simples, aqui em Monte Verde, por exemplo, um lugar mais simples, com uma pessoa que você gosta, que você ama. É a casa vazia que a gente falou no começo. Conforto e o luxo. Paris vai te oferecer o luxo, vai te oferecer tudo. Você vai mas se eu pegar essa pessoa que é mais que eu amo e levar para o luxo de certa forma, não vai fazer sentido. Qualquer lugar que você esteja com quem você gosta, é muito melhor. Qualquer Porque lugar. você se sente completo, você não precisa de outras coisas supérfluas ou experiências supérfluas para completar aquele vazio, né. Você conseguiu entender esse meu exemplo? Quando você entende que o luxo é desnecessário, o luxo para mim, ele tá muito ligado a querer mostrar para os outros. Sim, Tá muito ligado a uma questão de que você precisa de autoafirmação. O luxo para mim, o conforto não, o conforto é para você. é isso. Conforto é pra você. Conforto é pra você, pra sua família, entendeu? Por que que eu vou ter hoje, por exemplo, eu fiz um story lá das 2 Ferraris lá na porta da academia, lá na Aeron eu sou da teoria do meu pai, o carro foi feito pra me servir, eu não tenho que servir o carro. Acho massa, pô, a pessoa tá lá, adquiriu R$ 3.000.000, comprou um carro, é mérito dela, ela faz o que ela quiser fazer, tal, é tranquilo, eu respeito super, mas pra mim não serve, porque se o Não é carro para está me ela, atendendo é para mostrar para os outros. É uma se o carro autoafirmação. justamente. Se o carro está me atendendo, se eu tenho a condição, sou muito grato, eu sou muito grato a Deus de ter melhorado a minha qualidade de vida, mas ligado ao conforto. Sim. É quando há uns anos atrás eu morava num condomínio de casas, né, ali no Gênesis, e a gente tinha 1 ou 2? quadra, tinha piscina, tinha tudo. E É, lá é muito aí legal. 1 ou 2? O Gênesis 1 o ou 2, 2? o 2, o 2. O 2. Ah, tá. E É o que aí eu conheço bem, já agora treinei lá. agora eu moro em apartamento, e a maior dificuldade, assim, de adaptação, não chamo de dificuldade, mas, assim, o mais diferente de adaptação, acho que foi a questão de lazer das crianças, por exemplo, uma quadra de futebol, que eu tinha na minha casa, a quadra de É, futebol. Não no condomínio, na minha casa. E aí aqui no prédio não tem. E aí no começo, nos primeiros 6 meses, as crianças falavam: "Ah, eu queria jogar bola, eu queria jogar bola". Eu soube contornar, porque eu sei que tudo é fase na vida. E eu soube sim, sim, é um momento. contornar, me liguei nisso e fiz o quê? Ia no condomínio de um meu amigo lá do Alfa 6, ia em parque, ia sei lá onde, ia viajar. Hoje em dia, eles nem ficou uma coisa normal. Então Era uma fase. virou o normal. Então antes era uma situação, que era conforto, que era um conforto grande, e que eu soube aproveitar tudo, gostamos, mas que agora a gente se adaptou. Não virou um problema, entende? Não virou um problema. Virou algo que até a gente acaba dando valor. Você há de concordar comigo que já morar no Gênesis 2 já é um luxo, já é um luxo, que é um baita condomínio.
Mas é o que eu te falo, quando você vive uma vida de luxo, quando você cai, porque a gente cai na vida, a vida é uma montanha-russa. Você cai, uma hora você tá subindo, uma hora você tá caindo. Fica mais difícil adaptar. Quando você vive uma vida confortável, dá pra E abrir mão de sobe. certas coisas e entender aquilo. O desconforto muitas vezes não dói tanto quanto você vive esse tipo de vida, mas quando você vive uma vida luxuosa, fica muito difícil depois. Fica porque você precisa manter aquela imagem, porque você está fazendo para os outros. Quantas vezes a gente não ouve falar: "Fulano tá falido", mas ainda tá tentando manter uma pose ali de luxo. Ah, Justamente por isso, tá justamente bom. por isso, justamente por isso. Então, foi um grande prazer conversar com você, muito legal o nosso papo. Digo mesmo.